Faturamento, lucro ou caixa? Qual dos três é mais importante? Opa, tudo bom? Meu nome é Caio Melo e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre contabilidade. Seja você contador, seja empresário, vamos falar de um negócio que é importante pra caramba e pouca gente para pra olhar esse negócio. É muito comum no dia a dia, principalmente na parte de impostos, na parte tributária, a gente falar de faturamento. Afinal de contas, se você fatura até um determinado valor, você pode ser do MEI. Se você fatura até um determinado valor, você pode ser do Simples Nacional, pode ser ME, pode ser EPP. Se você fatura acima de um determinado valor, você é obrigado a ser do lucro real. Então, muitos casos, principalmente na área tributária, a gente olha para o faturamento. E no próprio mercado isso acaba sendo um parâmetro, uma certa régua, né? Ah, a minha empresa fatura não sei quanto por mês, a minha empresa fatura não sei quanto por ano. Beleza, faturamento é importante? É. Tem o seu valor? Tem, mas está longe de ser o mais importante. Porque, afinal de contas, o faturamento, ou a tua receita bruta, diz quanto você vendeu e tem o direito a receber. Vender não necessariamente é ter o dinheiro na mão, porque você pode vender a prazo e aí você tem uma receita, você tem o faturamento, a receita bruta, mas você tem um cliente a receber. Você tem um direito a receber. E esse direito depende da adimplência ou da inadimplência desses clientes, da qualidade dessa carteira de recebíveis. Beleza? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Por que que a matéria tributária ela usa tanto faturamento? Porque o faturamento é mais fácil de conferir, de fiscalizar, de verificar. Então, para a Receita Federal, para o fisco municipal, olhar o lucro vai ter que entrar nas nuances de quais foram as despesas, se é despesa ou não, se é custo ou não. Tem toda uma análise que precisa ser feita. Agora, faturamento é mais fácil. Receita é mais fácil, vendeu, passou pelo cartão, tem nota fiscal, é mais fácil conferir isso. Então, é muito óbvio, é muito lógico para o fisco, para a administração tributária, usar como parâmetro faturamento e receita bruta. Agora, você, empresário, deve ficar de olho nisso. Esse não deveria ser o principal indicador que você olha para o tamanho da sua empresa. Porque você pode ter um faturamento muito grande, ter muito direito a receber, só que, além de ter um faturamento muito grande, você tem um custo muito alto, você tem muitas despesas e, no final das contas, te sobra um lucro pequenininho. Olha, o que te adianta você ter um faturamento altíssimo se o teu lucro é quase nulo? Ou pior, se dá prejuízo. E tem muitas empresas assim. Inclusive na área de tecnologia isso é muito comum, isso até ganhou um nome chique. Agora, o nome desse negócio é cash burn. Que é isso? Está queimando caixa, né? A pessoa fatura muito, né? Gasta muito e tem prejuízo. Isso de vez em quando aparece. Agora eu te pergunto, você se interessa em ter uma empresa que fatura muito, mas que te dá prejuízo, ou que não te dá lucro, ou que te dá um lucro muito pequeno? Por essas e outras, é comum a gente falar, né, no meio financeiro e contábil, que faturamento, meu amigo, faturamento é ego. Lucro já é uma coisa mais interessante aqui pra gente. Né? Então, eu quero faturar mais? Quero, mas eu também quero ter custos mais baixos, eu quero ter o meu custo controlado. E aí entra a importância, por exemplo, do contador, de uma boa contabilidade, para você fazer justamente a gestão desse custo, para você equalizar isso. Assim, cara, eu estou faturando mais, mas a minha margem está se mantendo a mesma ou está melhorando? Porque se a margem estiver piorando, para mim não é jogo. Cara, eu prefiro faturar talvez aqui mais estável e manter uma margem melhor. Ou seja, eu tenho mais lucro com esse faturamento. Se o teu faturamento está subindo, mas o teu lucro está diminuindo porque a tua margem está diminuindo, isso aí já não me interessa tanto. Eu tenho lá um faturamento de não sei quantos milhões. Beleza, mas assim, quanto é que te sobra realmente de lucro? A primeira linha da demonstração de resultado, que é a receita bruta, ela é muito bonita.
Mas o que provavelmente te interessa mais é saber o lucro no final das contas. Depois que você já pagou todo mundo, quanto é seu de lucro? Isso é muito mais interessante. Agora, lucro por lucro, a gente está falando ainda de um regime de competência. E o que é isso? Cara, a gente está falando o seguinte, olha, as receitas que foram aí auferidas, né, vendas ocorridas, as despesas que foram incorridas no período, e aí te dá o lucro. Só que, se você vende a prazo, você ainda tem que receber. Se você compra a prazo, você ainda tem que pagar. Então existe um terceiro elemento aí. Esse terceiro elemento é o caixa. Então você tem o regime de competência e o regime de caixa, beleza? Teu faturamento, tua receita, é interessante? É, mas é muito mais ego do que qualquer outra coisa. Lucro, ainda falando do regime de competência, o lucro já é uma coisa um pouco mais palpável. Só que o lucro, assim, tem alguns elementos que envolvem mais opinião, né? Porque essa despesa já foi incorrida, não foi, né? Tem algumas discussões sobre se há mais ou menos lucro dentro da forma que aquilo está sendo contabilizado. Mas sabe uma coisa que é tiro e queda, que no dia a dia impacta diretamente na saúde do teu negócio? É o caixa. O caixa é o que entrou tirando o que saiu. É o que, assim, nota sobre nota, você recebeu e você já pagou o que sobrou no teu caixa. Caixa é diferente de lucro. Você pode ter uma empresa sem lucro e que tem caixa. Você pode ter uma empresa que tem lucro e que está sem caixa. É louco isso, né? De repente, se você não está muito acostumado com essa matéria, você pode achar meio confuso mesmo, né? Se você, Caio, não entendi direito esse negócio, deixa aqui nos comentários, bota aí que não tem problema nenhum. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te dar uma dica. Clica aqui embaixo para se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sabendo de tudo que for publicado aqui. E aí, pô, você vai aprender mais sobre esse negócio e ficar por dentro, tá? Então, desses três elementos, olha que interessante, o faturamento te dá uma noção, né, do volume de operações dessa empresa, mas é uma coisa, é muito mais ego do que qualquer outra coisa. O lucro, ele é muito mais interessante para você ficar de olho no que realmente é seu empresário, ou seja, depois da empresa se pagar, quanto sobra para você. Só que isso precisa ser comparado com o caixa. Não adianta ter lucro, mas está tudo, por exemplo, ali em valores a receber de clientes que não te pagam direito e fornecedores, coisas a pagar que você tem que ficar tirando dinheiro sabe-se lá de onde, daqui a pouco fazendo empréstimo para poder pagar isso e aí vira uma bola de neve, né? Então você precisa ter uma noção da liquidez da empresa, do grau de endividamento da empresa e, óbvio, tudo isso o contador, um bom contador, um contador de verdade vai te ajudar com isso, né? E aí você, claro, tem que olhar para o teu caixa, que é, no fim das contas, o que no dia a dia mais te interessa. Então a gente pode dizer que o faturamento ele é ego. O lucro é mais ou menos como uma opinião, né? Tá ali, beleza, é importante ter, mas o fato mesmo do dia a dia é o caixa, é a saúde de caixa da tua empresa. Então você tem que ficar de olho nessas três coisas. As três são importantes, as três vão te servir para algo. Mas eu te diria que o caixa é o teu pensamento de curto prazo. O lucro é o teu pensamento de longo prazo. E o faturamento, sinceramente, dos três, é o menos importante. É algo que até te aponta um crescimento, mas faturar demais pode ser um problema também. Se você não faz ideia disso, pergunta para o teu contador. Tenho certeza que ele vai querer te explicar um pouco, por exemplo, o que é um overtrading, né? E se o seu contador não souber te responder, vem aqui e me pergunta, que fica como sugestão para um próximo vídeo. Beleza? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.